Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Aí voltando um pouco para o capítulo 4 do mesmo livro de João, nós vamos ler o versículo 10. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. E o versículo 14, aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar a vida eterna. Irmãos, esse texto que eu acabo de ler é parte do encontro de Jesus com aquela mulher samaritana. Ele estava de viagem para Galiléia e resolveu passar por Samaria, o que os judeus não faziam, não costumavam fazer. Mas ele passou por Samaria e, chegando na cidade de Sicar, próximo a essa cidade, ele estava cansado e pediu a essa mulher que estava chegando para apanhar a água daquele poço, um poço profundo, o poço que se chama Poço de Jacó, porque tinha sido perfurado por Jacó. E ele pede água como uma introdução de conversa com aquela mulher, porque os judeus não conversavam com os samaritanos, eles não se davam. E ela se admira de Jesus estar puxando conversa com ela. E dessa conversa nós extraímos dois textos muito importantes para entendermos nestes dias, pelas palavras que vão ser trazidas pelos irmãos pregadores, esse tema, venha a mim e beba, que é uma expressão de Cristo, de Jesus quem falou isso, venha a mim e beba. Então, irmãos, esse primeiro texto aqui do capítulo 4, porém, o versículo 14 do capítulo 4, o primeiro texto, primeira parte do texto, diz assim: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, Jesus está falando, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, Jesus aqui está se referindo, sem dúvida nenhuma, ao seu próprio ensino, à sua própria palavra, à sua própria graça, ao seu Espírito, aos benefícios de Cristo, os quais vêm à pessoa que acolhe o seu Evangelho. É uma impressionante imagem, especialmente nos países onde há vastos desertos, secos, áridos, que sempre tem necessidade de água. O pecador, irmãos, por natureza, é como o deserto, ou como o viajante errante pelo deserto. Está sedento por ajuda, busca em todo lado ajuda e não encontra, olha em todas as direções na vastidão do deserto e tenta de todas as maneiras achar algo que supra a sua necessidade, mas tudo em vão, nada o satisfaz, nada satisfaz o seu imenso desejo, a sua grande necessidade,
andando no deserto. Mesmo que um pecador, presta atenção aí a similaridade que Jesus quer trazer. Mesmo que um pecador busque por alegria em riquezas, em prazeres, em muitas coisas que o mundo oferece, e oferece muito bem ao pecador, ainda que ele procure, ele não é satisfeito. Ele ainda assim continua com sede, continua sedento. Nada pode suprir a sua necessidade. Para esse pecador cansado e insatisfeito, a graça de Cristo é como a água fresca, é como uma água com um pouco de gelo, naquele calor imenso do deserto. É uma água fresca para o sedento. Aí diz, aquele que nós lemos agora, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, disse Jesus, nunca mais terá sede. Ele ficará totalmente satisfeito e não terá mais a sensação de necessidade. Ele não terá sensação nenhuma mais de necessidade alguma, porque a água que lhe está sendo oferecida, Jesus está dizendo, a água que eu lhe der, nunca mais essa pessoa que beber dessa água terá sede. Agora prestem atenção, a palavra é muito apropriada para a evangelização, para as pessoas que ainda não conhecem Jesus, ou para as pessoas que ainda não se definiram na sua vida para a vida espiritual ou não. Mas é também essa palavra para o crente novo, crente de anos, crente como eu, antigo. É uma palavra que está sendo apresentada para saciar a qualquer um de nós, para nos dessedentar nesses dias em que eu vivi, esta semana última, uma intensa apreensão, no sentido de espera, de expectativa, de resultado de uma cirurgia da minha esposa querida, que de repente fica no hospital e precisa ficar, e precisa permanecer, porque era uma cirurgia de urgência imediata. E vocês se lembram que eu contei aqui domingo que eu havia caído aí no lago, porque caiu uma folha muito grande com um cabo, não sei como chama, o galho grosso, pegou aqui assim e me jogou para o deck. E quando eu caí, voltei a mim, eu perguntei para Deus, porque eu sabia que não cai nada, nenhuma folha que não seja por vontade de Deus. E eu perguntei a ele, o que o senhor quer? E ele me disse, eu quero que você ande comigo. E eu pensava que já estava andando, mas ele me advertiu, e eu tomei então a posição e a atitude de seguir os passos e andar com meu Deus. Não vou deixar da sua mão, vou continuar. E isso me preparou um pouco para essa situação que eu vivi nesta semana. Uma semana muito difícil, mas uma semana super abençoada. Uma semana em que a igreja orou com intensidade como nunca. Não só em Bauru, mas em Patrocínio, em Minas Gerais, lá em Brasília, ali a igreja do Edmilson, todos telefonemas, e Deus abençoou, que diz o doutor Gil, que foi o nosso anestesista lá, ele contou que até o ambiente do local da operação era um ambiente positivo,
de surpresa agradável, de reação de uma mulher de 80 anos que está fazendo uma cirurgia de 3 artérias, né? Então, eu vivi essa realidade, e essa palavra, para mim, é uma coisa que me alimenta, não é me alimenta, me tira a sede, né? Venha a mim e beba. Eu quero beber de Cristo, eu quero beber, ainda mais que Ele me chama, Ele está me dizendo, venha a mim e beba. Ora, eu creio que nesse acampamento, você que ainda não bebeu de Cristo, não vai sair daqui nesses 4 dias, sem beber de Jesus. Então aí você está entendendo já que Ele está oferecendo a água viva. E o que significa essa água viva que Ele oferece no outro texto? O que significa? Significa o próprio Cristo. Quem bebe dessa água viva, bebe de Jesus, se satisfaz em Jesus, se plenifica em tudo que ele necessita. Ele encontra ali, nessa água fresca, nessa água que ele chama de água viva, o próprio Cristo que está lhe oferecendo. Está oferecendo para aquela mulher, venha a mim e beba. E que mulher é essa? Mulher santa? Mulher pecadora como qualquer um de nós, e muito pecadora. E ela parece que não se contentou com o marido só, arrumou o segundo. Não ficou satisfeita com o segundo, largou dos 2, pegou o terceiro. Não ficou satisfeita com... Por isso que eu digo, nada do mundo te satisfaz. O que nós temos que entender, que a única coisa, quando você carece, quando você necessita, nada do terreno vai te satisfazer. Porque ela teve 3 maridos e depois largou dos 3, pegou o 4, depois já era o 5º. E esse que estava com ela nem era mais o 5º. Era uma mulher super necessitada, procurando solução para a sua vida. E Jesus está oferecendo a grande solução. Quem tem sede, venha a mim e beba. Será que a gente vai precisar fazer apelo para uma oferta dessa? Água fresca no mundo árido, no mundo de dificuldade, num mundo... Você pega um programa de carnaval, eu fico olhando a sede daquela gente. Elas querem se satisfazer daquelas danças. Elas são, aliás, crescidas naquele meio, e com aquilo elas parece que se satisfazem, parece que se alegram, mas não se satisfazem. Depois dos 4, 5 dias de carnaval, eles entram em depressão. Por quê? Porque nada terreno pode satisfazer o ser humano, a alma humana. E Jesus está querendo oferecer a essa mulher, que não é coisa boa para a sociedade, e ainda uma samaritana que os judeus não gostavam, e ele está oferecendo aqui água fresca, água viva. Então, o que eu queria falar nessa noite de preâmbulo é uma preparação para você ouvir as palavras que Deus vai falar esses dias a você. Ah, mas eu já sou crente. Vai falar a você. Ah, mas eu não sou. Vai falar a você. Ele vai falar esses dias. E aqueles que têm ouvidos, o próprio Apocalipse fala para 7 igrejas. Jesus repete às 7 igrejas: quem tem ouvidos para ouvir, ouve o que o Espírito Santo quer dizer. E Ele quer falar alguma coisa para você. E será que você toma uma iniciativa de ouvir, prestar atenção nesse chamado e se aproximar para receber o que Ele quer te dar? Será que você quer aproveitar esses dias, sim, para divertir, para jogar bola, para a piscina? Eu também quero participar desse teatro.
eu tenho talento, eu vou me apresentar. Espere que eu vou me apresentar. Esse grupo japonês que está chegando aí, se não se abrir bem aí, eu entro no meio desse e vou também fazer qualquer coisa de japonês. Mas tudo que vai acontecer aqui, Deus te trouxe para você sair daqui realizado, totalmente satisfeito com o que Ele vai lhe oferecer. E que começa agora à noite eu explicar um pouco dessa situação. A pessoa que bebe dessa água nunca mais terá sede. Nunca mais. Nunca mais. Aí você fala assim para o irmão: irmão, e você que é crente há quantos anos? E parece que você está com sede. Fala para o irmão: parece que você anda meio necessitado de algo espiritual. Ele está dizendo que nunca mais terá sede. E aquele que beber da água que Cristo oferece jamais precisará procurar essa satisfazer em outras coisas. Satisfeito, ele fica com a graça e com o amor de Cristo. Ele não desejará mais os prazeres e os divertimentos do mundo. Estará sempre satisfeito com as puras e ricas alegrias que recebeu ou que vai receber e continuará recebendo de Cristo Jesus nesses dias. É exatamente o que diz o texto. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Quer dizer, não termina nem aqui no mundo, extrapola o mundo para se completar na vida eterna. E se eu tiver mais uma chance de falar com vocês no programa, que eu não sei, eu quero entrar nessa expectativa que nós temos do que vai acontecer, do que nós bebendo essa água vamos ter na vida eterna. Eu vou mostrar só em alguns versículos como não vale a pena a gente se esquecer de andar com Deus, de satisfazer e agradar a Deus, de receber o que Ele nos oferece. Porque não é simplesmente uma transformação de mundo aqui, de transformação de vida aqui. É algo que traz solução para aqui no mundo e que traz solução para o depois do mundo. O depois desses céus, dessa terra, desse mar que desaparecerão e teremos novos céus, nova terra, tudo. É uma coisa impressionante que vamos ver, se me derem a chance de poder falar. Eles estão me poupando e eu aceito a poupança. Agora, irmão, a graça de Cristo, estando no coração do pecador, será nele uma fonte. Pecador, Abílio, que pecador é esse? Eu pergunto. Será que pecador é você, Abílio? Sou eu. Eu sou um pecador. O que está falando para o pecador? A graça de Cristo estando no coração do pecador. Será nele uma fonte. Fonte. Será um constante suplemento, uma inexaurível fonte de água a jorrar. Que imagem, irmãos. Vida, vida, vida abundante. É a oferta de Cristo. Vai jorrar água. No coração do pecador vai sair água. Vai ser uma fonte que não para de fluir água. Bate no irmão. Você está fluindo água viva? Você está fluindo água viva? Você está fluindo bênção? Você virou corrente de água que sai do seu interior.
vida abundante prometida por Jesus, borbulhando, saltando, fluindo, correndo, para onde? Para a eternidade. Não como a água da piscina, ou de um poço profundo, como esse de Jacó. Era uma fonte, mas também recebia água da chuva, água parada. É uma fonte de água viva, interminável no seu fluir. Água, fonte que flui em todas as estações do ano. Nós temos essa fonte aqui no nosso lago, no frio, no inverno, no calor, qualquer estação, ela está saindo, fonte de água. É assim que acontece no coração do pecador que aceita o convite: venha a mim e beba. Não como a água da piscina ou do poço profundo, mas como uma sempre viva fonte que flui em todas as estações do ano, no calor, no frio, em qualquer tempo, em quaisquer circunstâncias. Não se trata de água natural, irmão. A água natural, física, possui o defeito fundamental de tudo quanto é terreno. Tudo que se faz com o terreno precisa ser feito de novo. Você bebe água hoje, amanhã você tem que beber água natural de novo. Se você passar algumas horas sem água, você precisa beber outra vez água natural, física, porque ela é terrena. O que é terreno não satisfaz de vez. Precisa repetir a dose. O que beber a água física tem de beber de novo, pois ela não satisfaz a pessoa. Tudo que está no plano terreno não satisfaz completamente a ninguém. A água da qual Jesus oferece é água de natureza espiritual, é água viva, é água de natureza espiritual. Veja o que Jesus fala no versículo 10 do capítulo 4 de João. Respondeu-lhe Jesus para a mulher: se tivesses conhecido o dom de Deus, de quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele daria água viva. Jesus está falando com a samaritana. Se você soubesse quem é esse que está falando, que dom de Deus é esse, você pediria e ele te daria água espiritual, água viva. Dom, neste caso, irmãos, indubitavelmente traz a mesma ideia de João 3,16. A vida eterna, que é dada mediante a fé no Filho unigênito de Deus, Jesus Cristo. A água viva expressa a mesma verdade do João 3,16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Dom é o próprio Jesus, é o próprio Cristo, pois por meio dele é que é dada a vida eterna. O Espírito Santo é o agente da regeneração do homem, e é por intermédio da regeneração que nos vem a vida eterna. Então, o dom é Cristo, o dom é o Espírito Santo, o dom é a salvação em Cristo. Salvação tem como sinônimo vida eterna. Vida eterna tem como sinônimo salvação. Ver Efésios 2:28, onde está em vista a ideia inteira da salvação por meio da fé. Diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus,
É dom de Deus, não é por obras. Eu encontrei uma irmãzinha que queria me abençoar quando soube da cirurgia da Neide. E ela disse, você nem precisa orar. Você tem um cartaz com Deus, você não precisa orar. Você pode dispensar a oração. Não existe isso, irmão. Ninguém tem méritos perante Deus. Ninguém tem cartaz lá em cima. O único que tem cartaz lá em cima se chama Senhor Jesus Cristo. Todos nós dependemos da graça, desse amor sobrenatural de Cristo, dessa misericórdia inconcebível, mas que existe no coração da Trindade Santa. Nós dependemos dessa graça, e é por essa graça que nós bebemos água e ela nos satisfaz, porque em nós não há nada que nos satisfaça, de nós mesmos. É preciso da graça divina, a graça de Deus, a graça do alto, do Cristo. Então, eu não tenho méritos nenhum. A Neide foi abençoada, reagiu muito bem na operação, graças à competência dos médicos fabulosos que estavam lá, atentos a tudo, com experiência e pelo poder que Deus usou para abençoar a minha esposa e mantê-la viva. E quando eu cheguei lá, depois da operação, eu e o Bilão, ela estava como morta, mas o coração estava batendo, porque Deus agiu pelos médicos e agiu pela sua graça, me abençoando. Vai trazer de novo a minha esposa para minha casa. Louvado seja Deus. Não é por mérito, eu não mereço. Quem sou eu? Quem é Neide? Quem somos nós? É por graça. Ele está oferecendo, vem e beba. Você tem que tomar uma atitude para beber. Você depende de você querer, que você tem sede, você precisa, você compreende que precisa. Você vem e a graça vai te satisfazer, vai te abençoar. Então, irmão, o Efésios 2:28 fala exatamente isso. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Vou explicar a fé contando um fato aqui dessa igreja. Eu não sei se ele está aqui, me perdoa, vou contar. Esse menino, quando ele namorava a namorada dele, que hoje é a esposa dele, ele não era crente, ela era. E ele sentava lá atrás com ela, e depois de meses, ela falou para ele, eu não caso com quem não tem a vida de Cristo. Eu sou salva, eu estou na luz, e eu não vou casar com quem está nas trevas. Aí ele me procurou, Abílio, não consigo me converter, rapaz. Eu preciso casar com essa moça, e eu quero me converter, eu preciso, senão não casa comigo. Não foi mais, eu não lembro bem como é que foi, né? Se ele tiver aí, eu estiver inventando, me perdoa. Mas foi mais ou menos assim. Aí eu disse assim, tem paciência, fica firme, ouvindo a palavra. Porque eu sei, Paulo ensina, a fé vem por ouvir. A pregação. Ele continua ouvindo. Hoje é um modelo de um cristão que já vi que ele está presente. É um modelo. É um irmão maravilhoso. Você que ainda não creu, e que eu estou dizendo que depende da fé. Aí você fala, mas e como é que eu obtenho essa fé? É por graça. Quem te dá a fé é o Espírito Santo. Por isso que existe um pecado que é pecado para a morte. Porque se ele te traz arrependimento, te coloca a fé para você crer, te deixa no ponto de beber a água, e você não bebe,
Eu não gosto nem de falar isso. Você vai ver se eles me deram uma chance de pregar de novo aqui. Lá na vida eterna, o que vai acontecer? Eles vão abrir um livro. Esse livro chama Livro da Vida. E vai procurar assim o nome por alfabeto. Vai lá na letra A, Abílio Chaga, estou lá. Puf, pá. Vai procurar você que não bebeu. O nome não está lá. Não tem que reclamar, porque nesse acampamento você pode beber. E você bate no irmão aí, bate na irmã, fala: vai beber em nome de Jesus. Porque a coisa é séria, não só para quem ainda não bebeu, mas para quem já bebeu e não está bebendo mais com tanta intensidade dessa água viva. Deus dá sede para você, para que você beba. Eu tive sede quando caí lá, eu fiquei carente, caído. Estou ainda aqui que eu não sei o que aconteceu comigo. Tirei ontem radiografia, não sei como é que chama, e dei para o médico para ver o que está acontecendo. Não posso respirar forte. Alguma coisa aconteceu aqui, entendeu? E aí, por que será que Deus me empurrou lá? Para me chamar a atenção, para eu beber mais da água que Ele está. Bíblia, mas você bebe tanta água, mas eu quero mais. E Ele está oferecendo nesse acampamento a água para todos os que ainda não beberam, todos que ainda não se decidiram por Cristo, e para todos que já têm Cristo no coração, porque a intensidade dessa bebida vai fazer diferença na tua vida espiritual. Vai fazer diferença na sua família. Vai fazer diferença na sociedade bauruense. Muitos vão vir para o batismo graças ao testemunho como desse moço que queria ter fé e achava que não ia ter. E por graça recebeu, casou, tem filhos e é uma família abençoada e um modelo aqui na nossa igreja. É assim. E ele não está satisfeito. Ele vai continuar bebendo. Agora eu vou passar para outro texto. Termino esse texto aqui falando um pouquinho mais sobre vida eterna. Sinônimo também de reino. Vida eterna é sinônimo de reino de Deus. Eu vou para a vida eterna. Eu vou para definitivamente estar no reino de Deus. Quer dizer, vida eterna é tudo que o salvo vem a possuir. É tudo que ele ganha ao receber Jesus. É a qualidade de vida que o salvo passa a possuir. Se a tua vida ainda não está te satisfazendo, Jesus está te oferecendo para te suprir a sua necessidade, completar o gozo dessa bênção, dessa riqueza extraordinária, que é isso que ele está chamando de água viva, que é o próprio Cristo, que é a salvação eterna, que é a vida eterna, que é o reino de Deus. São os benefícios de Cristo, são as riquezas de Deus. Ele está oferecendo como água. Veio um irmãozinho aqui, começou a frequentar a nossa igreja. Hoje ele não está aqui porque ele senta bem. E ele falou: Abílio, olha, esse negócio de Espírito ser derramado, eu não ouvia muito isso. Eu sou pentecostal, mas que coisa linda, com uma água, o Espírito é derramado. Eu tenho falado aqui usando um copo d'água. Você pega um copo d'água, deixa ele um pouco vazio, falta água, põe mais água. E Paulo recomenda que enchei-vos do Espírito. Enchei-vos. Fica sempre derramando água. Fica sempre fluindo água. Fica como rios. E não é como um rio, que a Bíblia fala nesse texto. Do seu interior fluirão rios.
Fala para o irmão aí que está aí perto, porque ele não, talvez ele não esteja escutando. Ele não leva a sério. São rios que vão correr do seu interior. Você pode molhar com a bênção de Cristo em você muita gente. Não é uma aguinha. Aqui tem um desenho ali de um jarro. Isso aí está representando o jarro de ouro dessa festa, da festa do tabernáculo, que está no 7:37. Todos os dias da festa dos tabernáculos, do 7:37 de João, eles iam ali numa fonte de Siloé, enchia esse jarro de ouro e trazia para de manhã molhar o altar do sacrifício. E no último dia, ainda assim, com uma expressão maior, eles traziam aquele jarro de ouro cheio da água para molhar no último dia. Por isso, essa festa estava, diz a palavra aí, no 7:37, que era no último dia, o grande dia da festa. Por que grande? Porque nesse dia, todos os judeus deixavam de trabalhar sacrificialmente, servilmente. Eles tinham aquele dia como um dia comparado com o dia de sábado. Importante, esse último dia de festa. E Jesus aproveitou, porque os líderes sentavam-se nessa hora do derramar a água. E Jesus aproveita essa motivação e fala diretamente através dos líderes. Ele atinge a todos os que estão lá nessa hora importante, da importância desse dia. Eu assisti essa festa em Jerusalém, que eles repetem até hoje. Lógico que hoje não é igual, mas eles repetem, porque no deserto eles viviam em tendas. E eles então, nesses dias, são 7 dias que eles saem dos seus apartamentos, saem das suas casas e ficam morando nas ruas em tendas, com lampião ali, recordando aquele tempo do deserto. Então esse dia é importante, aqui fala assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede. Babília, por que você está falando alto? Porque ele estava falando para muita gente, e ele não falou assim: se alguém tem sede. E eu estou querendo alcançar o último que está lá atrás. Essa gente que senta atrás, a gente tem que ter cuidado. Porque lá é o lugar que mais há dispersão de atenção. Então eu estou gritando mais para os que estão lá atrás. Se alguém tem sede, Jesus falou. Olhando aquele derramar da água no altar. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Será que precisa de interpretação e explicação essa frase? Não. O que Jesus está querendo dizer? Tem alguém com sede espiritual? Alguém quer se satisfazer plenamente de mim, de tudo que eu posso transmitir e oferecer para você? Se alguém tem sede, a única coisa que você tem que fazer, presta atenção. Estou aqui, Jesus fala, eu estou aqui. E ele fala, eu recebo. Se alguém tem sede, venha a mim. Aonde que Jesus está? Onde que ele está? Jesus está onde? Milão, não adianta nada você falar. Todo culto você começa a dizer, Jesus está aqui. Eu estou perguntando, eles não sabem. Aonde que Jesus está agora à noite? Para você, aonde que está Jesus? Então levanta e vai a Jesus. Pode abraçar alguém aí. Para onde está para você, Arlindo?
Onde que está Jesus para você aí atrás? Sabe por que eu estou fazendo isso? Porque senão você não está entendendo nada. Jesus está te chamando. É a única coisa que você tem que fazer. É ir a Jesus. Para receber a água, você tem que tomar uma atitude em direção a Cristo. Quem tem sede? Tem alguém com sede aí? Esse aqui está com sede. Quem mais está? O Ed está. O Josa. Quem tem sede? Quem está com sede espiritual? Sede de vida abundante. Sede de poder. Cheio de alegria dos céus. Cheio das riquezas de Deus que Ele oferece através do seu Filho amado. Que Ele deu como Filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem tem sede desse Jesus, quem tem sede dessa água, quem tem sede dessa salvação, quem tem sede desse reino, quem tem sede de justiça. Justiça, na Bíblia, significa, no Sermão do Monte, santidade. Quem tem sede de santidade? É para o crente. Venha a mim e beba. Acho que vocês estão compreendendo para ouvir as pregações amanhã e depois. E aí eu vou terminando aqui. Vejam aqui, eu estou falando, é Jesus quem chama. Jesus quem chama. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Em Mateus 11, 28, ele diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus é quem está chamando. No Apocalipse 22, que vamos ver se eu tiver a chance de falar de novo. O Apocalipse 22, versículo 17, não é Jesus quem chama, é o Espírito Santo quem chama. É um chamado tríplice. No versículo 17 do capítulo 22, há um chamado tríplice. É o Espírito Santo quem chama, é a noiva quem chama, ou seja, a igreja ataviada. E é quem ouve o chamado quem chama. Vamos repetir isso aqui. Vou ler o versículo. Tomara que eu tenha escrito ele aqui. Aqui. O Espírito e a noiva dizem: vem. Quem está chamando? O Espírito e a noiva. Vou repetir. O Espírito Santo e a noiva dizem: vem. Quem chamou? O Espírito Santo e a noiva, que é a igreja. Quem mais chama? No versículo 17 de Apocalipse 22. Quem ouve o chamado? Quer ver? O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Então, vamos fazer um teatro. O Espírito chama: vem. A igreja ataviada, preparada, glorificada, chama: vem. Quem ouviu o chamado aqui, levanta a mão. Abaixa. E os que ouviram, dizem: vem. Agora veja só, Kleber, você presta atenção muito firme. Você vê como a pregação tem que ter a igreja. Quer dizer, olha só que no final de Apocalipse, o Espírito chama: vem. A igreja já ataviada, já noiva preparada para as bodas, chama. A igreja tem que chamar essa gente que ainda não veio. Chama. E quem ouviu o chamado, chama.
A igreja é chamada a atenção 2 vezes no final de Apocalipse. O Espírito chama, vem. A igreja já pronta para o casamento grita, vem. E quem ouviu o chamado do Espírito, o chamado da igreja e o chamado de Cristo, para eu não dizer também o chamado dos profetas, acho que eu vou ver um versículo do profeta aqui. O profeta Isaías 52:1 diz assim: todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. Quer dizer, tem um chamado pleno, um chamado claro, e ainda tem gente que não veio. Pergunta, é você que ainda não veio, irmão? Você já veio beber a água? Você já veio? Você já ouviu o chamado para beber a água? Se você ouviu para chamar outros, se você não ouviu, eu vou repetir. O profeta Isaías está falando o seguinte: todos vós os que tendes sede, vinde às águas. Quem está chamando? Profeta. Vamos pôr o pai aqui também. Vamos ver o que o pai chama. Vinde então e arguir-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. O Pai está chamando para clarear a tua vida, para pôr luz na tua vida, para iluminar a tua vida, para pôr luz para os teus pés, para ser lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. Ele está chamando. Agora, o Espírito e a noiva chamam. É o último apelo evangelístico do Espírito e da noiva ataviada à igreja. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Não vai precisar de dinheiro algum. Aliás, o profeta Isaías, no 55:1, diz, sem dinheiro. Você vem beber a água, você vem beber leite, você vem beber vinho, expressão de coisa boa que a Bíblia compara na Bíblia. O capítulo 55, versículo 1. Sem nenhum dinheiro. Jesus já pagou o preço por você. Ele está te oferecendo água viva, sem preço, sem pagamento, sem nada. É por graça, é por misericórdia, é por amor. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.